Vamos viajar no tempo para entrarmos nos desafios atuais na inclusão das pessoas com deficiência visual. Carlos Aju, presidente da Unicep, irá ser nosso guia. Inscreva-se, compartilhe para promover a conscientização sobre esses obstáculos. Considerando as mudanças legislativas e os avanços que nós estamos tendo nesses últimos tempos, como você analisa o impacto dessa transformação na vida das pessoas com deficiência visual? Juliana, assim, a gente entende que essa transformação social das pessoas com deficiência, ela tem que acontecer também ao inverso, né? A transformação das pessoas não deficientes, os costumes. Por quê? A acessibilidade, ela não é só acessibilidade física, acessibilidade arquitetônica, não. A maior acessibilidade é invisível das pessoas. Por exemplo, eu vou andando numa calçada, vem duas pessoas na minha frente. Elas são incapazes de desviar, elas ficam esperando com que eu que desvie delas. Isso é uma questão de acessibilidade humana. Não adianta a calçada ter pista tátil, ter rampa e outra coisa. A calçada tem rampa para um usuário de cadeira de rodas subir. Quando ele chega no meio da calçada, tem uma banca de camelô, tem uma árvore. O que adiantou? Tem um carro estacionado. Tem um carro estacionado. O que adiantou a rampa? Não adiantou nada. Tá ali, não consegue ter acesso. Não consegue ter acesso. Você quer... Olha, vai vocês duas fazer uma reflexão na mente de vocês. Que dia que vocês já encontraram um usuário de cadeira de roda na rua? Andando na rua. A gente falou muito disso com a Rosilda, né? Nosso podcast com ela. Porque... Então, é complicado. Então a gente precisa que as pessoas, é preciso desenvolver uma campanha para as pessoas se conscientizarem. Foi o que eu disse no início. Como conviver com as pessoas. Não é mudar, é como conviver com as pessoas com deficiência. Quando eu estou andando de ônibus, que eu chego no terminal, é difícil eu transitar no terminal, porque se tem uma fila, eu tenho que passar por aquela fila para ter acesso a outra, as pessoas não saem do lugar, elas falam, gente, por favor, só quero passar. Entendeu? Elas não saem, então é preciso... Você que ainda tem que desviar. Desviar. Eu tenho que pedir, por favor, gente, por favor, eu quero só passar. Entendeu? Elas não saem, ficam ali estatizadas. Então, nós precisamos de outra questão. Por que nós temos dificuldade quando nós vamos no shopping, quando nós entramos num restaurante, que a gente quer ser atendido, ou quando nós vamos numa loja? Por que o funcionário não vem até a pessoa com deficiência? Você está precisando de ajuda? Você está procurando algum produto? O que você deseja? Não, ficam todo mundo parado. Por quê? Porque no curso que ele fez para trabalhar como vendedor no comércio, ele não teve uma disciplina também como atender as pessoas com deficiência. Isso é legal explicar, Carlos Aju, porque entendeu? Assim, às vezes as pessoas ficam com receio. Como que eu posso chegar? Chega para quem está do lado acompanhando. Chega para quem está do lado. Como se você não pudesse falar o que você quer, né? Entendeu? E isso é interessante explicar, porque às vezes a gente fica assim, mas eu falo como? Eu vou agir como? Eu vou chegar como? Então, Poliana e Fernanda, essas instituições que são profissionalizantes desse pessoal, aí, o SESC, SENAC, esses cursos técnicos, né, de profissionalização, deveriam ter nos seus currículos também como lidar com a pessoa com deficiência, para evitar isso. Você chega no restaurante, você senta, você fica lá até na hora de restaurante fechar e ninguém chega perguntando se você quer nada. Você quer ser atendido, entendeu? Eu cheguei numa loja outro dia, eu fui entrando e ninguém vinha, eu fui entrando. Quando eu dei por mim, que a pessoa chegou perto de mim, eu já estava entrando no depósito, eu já tinha passado pelo balcão, eu estava entrando no depósito da loja. Quer dizer, não sabia, nem tinham te atendido. Aí chegou alguém e falou assim, você está procurando alguma coisa? Eu falei, amigo, eu estou querendo ser atendido, estou procurando um vendedor. Não, a gente ri, mas tem que rir, mas é uma mudança de paradigma, de ponto, né? Não tem jeito. As pessoas têm que saberem, né, como lidar, como ele atender. Por quê? Porque as pessoas com deficiência consumem. Ó, outro dia eu cheguei num banco para abrir uma conta bancária. A instituição estava com aquela campanha
você leve uma pessoa, um amigo para abrir uma conta que você ganha isso, ganha aquilo. Aí uma colega me chamou, cara, vamos. Aí chegamos lá, sentamos na frente da gerente. Aí começou. Aí a gerente está assim, fala com a minha amiga, Penha, ele trouxe os documentos dele? Ele trouxe a identidade dele? Pega com ele. Aí eu falei assim, Penha, faz uma gentileza para mim. Fala com ela que eu só sou cego. Eu falo, eu escuto, eu raciocínio. Eu pego os documentos, eu pego que ela pode falar diretamente comigo. Fala com ela aí, por favor. Mas isso deve ser muito comum, né? Demais. Você chega, eu pego uma de vocês duas aqui. Vamos ali. E aí a gente está falando da gerente do banco. A gente não está falando de um banco importante no país. Não querendo diminuir ninguém, mas teoricamente todos os níveis. Exato, é nesse sentido. Se eu sair com vocês aqui, vamos comigo ali no supermercado, vamos comigo ali. Jamais alguém vai dirigir a palavra a mim. Sim. Vai dirigir a uma de vocês duas. Entendeu? Não vai dirigir. Então, isso são essas instituições que trabalham com os cursos profissionais. Tem que ter, assim, como nós exigimos que nos cursos de ensino médio, os cursos superiores tenham a disciplina no seu currículo de educação especial, nos cursos de ensino profissionalizante também tem que ter a disciplina de como se relacionar com as pessoas com deficiência, como se relacionar com as adversidades, para a pessoa ser preparada como... E assim, como tem sido essa preparação, de fato, da pessoa com deficiência visual para a inserção no mercado de trabalho? Existem, você falou aí, né, a luta da Unicep para que a pessoa consiga ter mais acesso e tudo mais, mas como que isso tem sido feito? Através de cotas ainda, ou não? Como, e na prática, na realidade? Práticas. Fernanda, eu vou falar para você, Poliana. A lei de acesso ao mercado de trabalho é 8213, que garante o percentual de cotas de 2% a 5% para as pessoas com deficiência, as empresas acima de 1.000 funcionários. Tem que ter 5%, começa com 2 ali, com 200 funcionários e tal. Se essa lei fosse respeitada aqui no Espírito Santo, nós não tínhamos uma pessoa com deficiência desempregada. Você pega, por exemplo, uma Vale, uma Celó, uma Samarco, os maiores grupos são empresas, Aracruz são empresas de 5 mil habitantes, 5 mil funcionários. Se você pega 5% de 5 mil, são 250. Se você pega isso, você não tinha. Agora, qual que é o problema? Você enfrenta duas dificuldades. A primeira, cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência. Difícil. Muito difícil. Segundo, a questão da escolaridade. Esse acesso à escola, né? É o que eu falei. Aí você vai falar assim, mas você, por exemplo, você já está no seu segundo curso superior. Eu conheço um cego ali que tem curso superior. Eu conheço outro, tudo bem, mas você sabe quantos cegos existem no Espírito Santo? Para você me falar que tem 10 que tem curso superior, que tem 20 no mercado de trabalho, né? Isso para mim não significa nada. Isso não significa nada. Então está sobrando vaga, por quê? As empresas falam assim, eu não tenho a pessoa com deficiência preparada, profissionalizada. Esse é o problema. De você ter uma política de profissionalização e de trabalhar com a rede de organizações. Trabalhar em parceria com a Mais, com as APAES, com as Pessalozzi, com a Unicep, com as entidades de auditivos, com as entidades de físicos. Quer dizer, trabalhar primeiro com a rede. Não adianta ter o curso e não divulgar e não desenvolver parcerias, certo? E o seguinte, vamos pegar o nicho de mercado. Qual que são as profissões adequadas às pessoas cegas? Qual que são as profissões adequadas à pessoa autista? Qual que são para tal deficiência? E vamos montar esses cursos e vamos formar parceria com o Cine, com as federações da indústria, Federação do Comércio, Clube de Diretores Lojistas, certo? E tentar localizar essas vagas. Para também que se aloquem e dar uma prioridade. Cada um vai dar o seu melhor. Justamente, né? Isso que eu estou falando. Prepara dentro dos cursos, adequada a essa deficiência, e dentro da empresa vamos locar o espaço dentro da empresa para esse profissional, para que ele possa desenvolver. Esse seria. Aí é que eu te falo, e você ter um órgão público, isso é política pública, que coordene esse trabalho. Sim.
que coordene esse trabalho. Uma subsecretaria, uma secretaria que possa coordenar esse trabalho. Aí o segundo, a discriminação salarial. Se as mulheres ainda enfrentam, em pleno século XXI, discriminação salarial de empresas, isso hoje, né, os movimentos de defesa das mulheres lutam contra isso, imagina nós, pessoas com deficiência. Eu posso chegar numa empresa, ter capacidade para desenvolver uma certa profissão, um certo cargo lá dentro, mas eles vão me colocar lá numa profissão de salário mínimo. Não me aceitam, entendeu? E se me coloca na mesma profissão que aquela pessoa ganha 3 salários mínimos, quer me pagar um salário mínimo. Aí o que a pessoa com deficiência faz? Eu vou para o BPC, que eu vou ganhar um salário mínimo, tem que cumprir horário, não tem que fazer nada e acabou. É um estímulo e tanto, né? Na verdade, coloca a condição antes da pessoa. Condição antes. De novo, né? De novo não, uma perseguição. Porque, na verdade, é o que sempre acontece. Eu lembro uma vez, um órgão, vou citar aqui por uma questão ética de comunicação aqui do Estado, anunciou que estava querendo uma jornalista, né, mulher, mas que fosse elegante, bonita, isso. Ela vai achar a pessoa com deficiência com essas qualidades, amigo. Vai ser complicado, entendeu? Então, primeiro é você aceitar, é você preparar a sua empresa. E o poder público tem que ter política voltada para isso. Você chega o seguinte, nos próprios órgãos públicos, também, assim como tem 82.3 para as empresas privadas, você tem a reserva de vagas para as contratações temporárias no poder público, né? Você tem nos concursos públicos a reserva de vagas, mas você não tem pessoa com deficiência preparada para poder fazer aquele concurso público. E se não é preparado, por quê? Porque o sistema educacional, o sistema profissional, de ensino profissional do Estado não está preparado para fazer com que essa pessoa com deficiência possa chegar a disputar um cargo. Hoje nós temos aqui no Estado o quê? Que nos cargos de concursos públicos estão sendo ocupados por pessoas com deficiência de outros estados que sabe do concurso público, faz o concurso, passa e vem para cá, e não pelas pessoas com deficiência aqui do Estado. Carlos Aju, quais as maiores dificuldades, assim, da pessoa com deficiência visual? Hoje, por exemplo, nós estamos, né, num espaço bacana, mas fora, assim, para estar dentro de uma empresa no mercado de trabalho. Qual a maior dificuldade que a pessoa com deficiência visual enfrenta? É justamente essa oportunidade de respeito às suas condições de acessibilidade, de espaço profissional. Você pode chegar numa dessas grandes empresas que eu citei aqui, eu sei que elas têm uns grandes trabalhos sociais, desenvolvem algumas parcerias, têm seus editais e tudo, mas chega numa Celó, chega numa Vale, chega numa Águia Branca e fala assim, quantos cegos trabalham aqui? Chega na própria Assembleia Legislativa onde é que eu trabalho, eu só sei de mim. Chega na estrutura administrativa do governo do Estado. Quantas pessoas com deficiência hoje trabalham no governo do Estado? Nessa estrutura imensa de tantas secretarias? Isso, poucas. Muito poucos. Então é o respeito e a oportunidade. E reconhecer o valor profissional, a capacidade da pessoa. Né? Eu costumo dizer, a capacidade não está nos meus olhos. A capacidade não está nos meus olhos. A capacidade talvez não está na cadeira de roda que uma pessoa usa. Quantas pessoas autistas, você que atua nessa área, defende da pessoa autista, que é capaz de estar desenvolvendo um trabalho numa empresa privada, no órgão público, é só você respeitar. Respeite a característica, a qualidade de vida dela, o que ela precisa para desenvolver. Agora, se você pega uma pessoa autista, coloca numa sala que tem mais 20 pessoas para trabalhar e todo mundo conversando, todo mundo no telefone, ela não vai ter condição de desenvolver. Respeite e dá para ela essa oportunidade de trabalho. Foi o que eu falei, é um trabalho que tem que ser feito casado. A profissionalização com o mercado de trabalho. Entendeu? Com o mercado de trabalho. Com a vaga que você vai ofertar para essa pessoa. Mas isso, você precisa de quem vai coordenar isso, quem vai direcionar isso. Quem vai dirigir isso, esse trabalho? Infelizmente, nós temos que dizer que nós não temos, e nós temos que dizer mais ainda, Poliana e Fernanda. Eu conheço todos os estados do Brasil, através do movimento de pessoas com deficiência, movimento da assistência social. O Espírito Santo, hoje nós perdemos
na questão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, pessoas com deficiência com nível educacional, nós perdemos, não é para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, nós perdemos para estados como Mato Grosso, como Piauí, como Amapá. Eles estão muito mais avançados do que nós, muito mais avançados. Nós perdemos para Alagoas, entendeu? Nós perdemos para Paraíba. Por quê? Porque as pessoas com deficiência lá estão no nível social muito mais avançados. Por exemplo, na Paraíba, eu tenho 2 colegas que são doutoras, que são professoras da Universidade Federal da Paraíba. Bacana. Então, nós estamos muito além. Mas isso é o quê? É políticas públicas. E aí, dentro do Conselho Estadual de Assistência, você como uma pessoa efetiva, você sempre foi assim nesses movimentos. O que isso tem melhorado em relação às políticas públicas? O que o Conselho Estadual de Assistência... Porque a gente sabe também que tudo só pode ir até um ponto, só vai até um ponto, né? Tem uns quadrados separados. Mas o que está sendo feito? Assim, a assistência social, ela é uma política universal, mas ela tem interface com outras políticas. E a política da pessoa com deficiência é uma política que tem a interface com a política da assistência social. Porém, a gestão da política de assistência social, da política da pessoa com deficiência, ela não está na assistência social. Ela está na Secretaria de Direitos Humanos. Isso dificulta. E aí, quando nós liberamos lá, né, e hoje eu estou presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, quando nós liberamos os recursos para os municípios, para as pessoas com deficiência, eles vão pelas proteções sociais. Para alguns municípios, essa política ela é referenciada na especial e para outros ela é referenciada na básica. E aí a gente manda no bloco. Aí nós dependemos muito do gestor municipal para poder estar fazendo as parcerias com essas organizações. Quando vem os projetos das emendas, eu defendo veemente que as propostas de termos de fomento para as organizações de defesa de direitos das pessoas sejam liberadas urgentemente. E fico muito triste quando eu ainda escuto de algum conselheiro, seja da sociedade civil, seja da sociedade pública, que às vezes se coloca contra a liberação de um recurso para uma entidade de defesa de direito da pessoa com deficiência, com a entidade que trabalha com a proteção à criança e à adolescência e à infância, ou uma entidade que trabalha com a pessoa idosa. Por quê? Porque são grupos sociais que ainda vivem vulnerabilidade, que precisa muito do financiamento público para que possa ter o seu exercício de cidadania. A minoria da minoria, né? A minoria da minoria, que é a maioria. Que é a maioria. Que é a maioria. A minoria da minoria, que é a maioria. Eu falo que, por muitas vezes, nós não nos unimos como nós deveríamos. Sim, isso é uma coisa, Poliana. E você... Porque acaba dando uma instituição, acaba dando uma né, associação, acaba dando força à outra. Não, você traz isso que é altamente importante. Perceba bem uma coisa, você, Fernanda. No estado do Espírito Santo, nós somos 360 mil pessoas com deficiência. Sim. A partir de 2 anos de idade. 40% dessa população tem acima de 60 anos. Né? Então você imagina que nós devemos ter aí, com direito a voto acima de 16 anos, vamos supor aí que chegamos a 60%, 70% dessa população, dos 360 mil. Né? E que essa pessoa faz parte de uma família no mínimo de 4 membros. Então eu coloco aí que nós tenhamos... impactada, ligada diretamente à pessoa com deficiência, 800 mil pessoas com direito a voto. Agora me pergunta, só tivemos na nossa história, considerado só um deputado deficiente, que foi o deputado, posso falar meu nome dele, Cláudio Vereda, mas que ainda ele sabe disso, que eu sempre falei para ele que ainda deixou muito a desejar. Tivemos alguns outros que foram deficiências adquiridas. Então, veja bem uma coisa, nós precisamos eleger pessoas comprometidas com a causa da pessoa com deficiência, gente. Eu não posso, de maneira alguma, votar ou encaminhar para que a minha família, para que as pessoas que trabalham comigo, votem em candidatos que não sabem diferenciar um cego de um deficiente auditivo, que não sabe diferenciar um autista de um cadeirante. É você estar de uma maneira sendo individualista, não. É eu defendendo os meus direitos, como a turma do agronegócio defende, como os evangélicos têm a sua bancada, entendeu?
como todo mundo tem, os metalúrgicos têm a sua bancada, então nós, pessoas com deficiência, nós envolvidos nessa área, nós temos que ter também essa consciência política. Não é só ter a consciência de lutar pela nossa defesa e direito sozinhos, não, porque nós temos que estar não só do lado de cá, mas nós temos que estar do lado de lá, segurando a caneta da decisão do poder.